Os Cavaleiros Templários, uma ordem sagrada, o exército pessoal de Deus. Uma sociedade tão secreta que seu real propósito é discutido até hoje. Glorificados no início. They would have been on a spiritual path. E depois acusados. Blasphemy, sodomy and devil worship. Afinal, quem eram os Cavaleiros Templários? Hereges? Uma irmandade de caçadores de tesouros? Ou, como livros como o Código da Vinci sugerem, guardiões de um conhecimento sagrado? Os próprios cavaleiros deixaram muitas pistas, transmitidas de geração para geração, ocultas em manuscritos antigos e gravadas nas paredes de pedra de suas celas. Segredos que aguardam ser decifrados pelos empenhados em desvendar o Código Templário. Lealdade, conhecimento sagrado, blasfêmia. O Código Templário, primeira parte, Cruzada Sigilosa. Quase 1000 anos se passaram desde os primeiros combates, no que o Oriente Muçulmano chamou de Al-Hurub al-Salibiyya, e os cristãos do Ocidente chamaram de Cruzadas, a Guerra Santa. Durante 200 anos, muito sangue foi derramado em nome de Deus. Fronteiras foram criadas, alianças foram forjadas, e fez-se inimizades que perduram até hoje. Do banho de sangue, surgiram lendas de heróis, mártires e relíquias sagradas como a Lança do Destino e o Santo Graal. Mas de todas as histórias, a mais misteriosa é a saga dos Cavaleiros Templários. O que sabemos pode ser uma combinação de fato e ficção, mas uma coisa é certa: poucos alcançaram tão grande poder ou sofreram uma queda tão completa e devastadora. A história dos Cavaleiros Templários começou durante as Cruzadas. Em 1095, grandes potências se enfrentavam no Mediterrâneo e ao longo das fronteiras europeias. No Ocidente, a Igreja Católica Romana Medieval. E no Oriente, os cristãos ortodoxos e os turcos e árabes islâmicos. Christian kings were very aware that this new religion was encroaching on their territories. So there was a political aspect as well, that the Western powers wanted to keep their kingdoms intact. Desde o início, o Ocidente tinha dois objetivos: bloquear o que considerava uma invasão islâmica a seus reinos cristãos e recuperar Jerusalém, que era controlada por muçulmanos, primeiro pelos árabes e depois pelos turcos desde o século VII. It was partially psychological, and the religious aspect of getting Jerusalem back into Christian hands. But there was also the threat of, as I say, the Seljuk Turks coming into Europe. So it was basically a preemptive strike against the Arab world. The repercussions were enormous and it permanently changed the relationship between Islam and Christianity. Em 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano II convocou um conselho de clérigos a Clermont, na França. Sua fala foi depois reproduzida com inúmeras variações, mas sua intenção era inequívoca. Ele exortou cristãos de todo o mundo a se erguer contra os muçulmanos na Terra Santa. Segundo um relato, ele declarou que os que eram ladrões agora se tornem cavaleiros. It was the First Crusade, which left Europe in 1096, was known as a Passagium Generale, which meant general passage, and that essentially meant anybody could go, whether they were a professional soldier, a knight, or just local common riffraff. A Igreja Católica Medieval ofereceu um grande incentivo a quem se juntasse à batalha. Chamadas de indulgências fizeram com que os primeiros cruzados fossem um bando violento. You would get what was essentially a get-out-of-jail-free card, which would absolve you of your debts, it would remove your crimes. And a lot of people on the First Crusade were actually criminals. They were rapists, murderers, thieves. And they knew if they went on the crusade, got to Jerusalem, that was it, their slate would be wiped clean. Milhares responderam ao chamado e pegaram em espadas.
O que se seguiu foram 3 anos de massacre. Os cristãos ocidentais se uniram a seus irmãos bizantinos do Oriente. Os turcos, persas e árabes, com seu histórico de disputas internas, logo perderam terreno. Em 1099, os cruzados conquistaram o prêmio máximo, a própria cidade sagrada. When the Christians captured Jerusalem, there was a bloodbath. And knights were wading knee-deep in, the horses were knee-deep in blood. And they slaughtered everybody, Muslim, Jew, Christian, without mercy. Com Jerusalém finalmente sob domínio cristão, os peregrinos ocidentais começaram a se dirigir para lá aos bandos. People particularly wanted to see sites like Bethlehem. They wanted to see where Christ had undergone his crucifixion. Mas as viagens eram muito perigosas, independente de quem controlasse a cidade. What they hadn't counted on was most of the Crusaders, once Jerusalem had fallen, went home. So they had nobody to protect the city. Once you got outside of the city walls of Jerusalem, it was a bit of a wilderness. Really lawless and dangerous place. And just saying that robbers behind every bush, essentially. Foi nessa época, por volta do ano 1119, que surgiram os primeiros membros do que seria depois a Ordem dos Templários. O fundador foi Hugh de Payens, um nobre rico da região de Champagne, na França. Veterano da primeira cruzada, com fama de piedoso e corajoso, de Payens ofereceu-se para recrutar 9 amigos para proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. The original purpose of the Knights Templars was to protect people travelling from the coast of the Mediterranean to the Holy Land. So the idea was that you have these knights, professional soldiers living as monks, protecting the roads, patrolling the roads. Essa é a história oficial da criação dos Cavaleiros Templários. Mas hoje, esse relato é questionado por estudiosos e historiadores. The first written evidence of their founding was it was 70 years after it took place, so some of that may not be completely accurate. 9 rather elderly and middle-aged knights were hardly in a position to protect very much in the Holy Land. Mas sua missão era mesmo a proteção de viajantes. O que realmente levou os templários ao Oriente? Segredos ancestrais ou boatos de tesouros e poderes místicos ocultos? They burrowed down for over 90 meters, straight down through solid rock. They knew precisely where to dig. Where did that information come from? De todos os mistérios que cercam os Cavaleiros Templários, o mais desconcertante está ligado a seus primeiros anos na Terra Santa. The Templars went to Jerusalem somewhere around 1118, 1119, and then for 8 or 9 years completely disappeared from the scene. They were not heard from during this time. They presented themselves to King Baldwin II, the King of Jerusalem at the time, and they were given what we might call today 5-star accommodation on the southeastern platform of the Temple Mount. Os Templários montaram seu quartel-general no suposto local do bíblico Templo de Salomão. Construído no primeiro milênio antes de Cristo e, segundo lendas, recoberto de ouro puro, ele foi criado para guardar a Arca da Aliança, os 10 Mandamentos e os segredos de Salomão, conhecido como o mais sábio dos homens. Embora o templo original tenha sido destruído pelos babilônios em 586 a.C., outras estruturas sagradas continuaram a ser erguidas e reerguidas no local, como a Igreja do Santo Sepulcro e o Domo da Rocha. It's a sacred area to Jews because that's where Abraham was about to sacrifice Isaac in the book of Genesis. It's obviously sacred to Christians because that's where Christ was crucified. And it's sacred to Muslims because that's where the Prophet Muhammad ascended to heaven. So you've got these 3 great